Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma noite dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, estamos indo hoje para a nossa aula de número 125. Bom, dentro desse capítulo 9, nós vamos dar continuidade ao tema influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pois bem, na questão 467, pergunta Kardec: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quer dizer, o homem, nós temos algo que nós possamos fazer para que nós não sejamos influenciados pelos espíritos imperfeitos? A resposta é bem simples dos espíritos. Dizem eles: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então é muito simples. Nós já vínhamos comentando sobre a lei da sintonia, não nas últimas aulas, mas durante o estudo praticamente inteiro do Livro dos Espíritos. Uma vez que a lei de sintonia é uma constante, nós somos seres espirituais. Nós que estamos encarnados, estamos provisoriamente encarnados, ou seja, vestimos temporariamente um corpo físico que, em certa medida, diminui, vamos dizer assim, as nossas faculdades espirituais. Mas nós continuamos vibrando como espíritos que somos. Então, o nosso pensamento é uma força, assim como o nosso desejo, a vontade, né? Eu achei bastante interessante que nessa resposta eles dividiram desejo e pensamento. E eu confesso a vocês que, para mim, quando você deseja algo, é porque você está pensando naquilo. Então, se você deseja a morte de alguém, é porque você está pensando que seria bom que aquela pessoa morresse. Ou quando você deseja que alguém fique bem, que alguém saia, é porque você está pensando positivamente em relação àquela pessoa. Mas, por bem, os espíritos entenderam de deixar bem explícito na resposta que tanto o seu desejo quanto o seu pensamento indicam a atuação e o quanto será exercido em relação a você acerca da lei de sintonia. Para onde caminha o seu desejo e o seu pensamento, são os espíritos afins que irão sintonizar com você. Então, se você quer, se o homem pretende eximir-se da influência de espíritos imperfeitos, dos maus espíritos, basta-lhe educar o desejo, educar o pensamento. E aí nós vamos seguir adiante. Porque aí você vai educar as suas emoções, você vai educar as suas ações. Então essa é a única forma, segundo os espíritos, para que você se livre dessa influência negativa. Em resumo, conhecer-se, conhecer tudo, ter consciência, estudar, tomar ciência da realidade da vida material e da vida espiritual, e fazer o bem. Com essas orientações, você vai se eximir de cair nas malhas de uma influência negativa dos espíritos. Questão 468. Pergunta Kardec: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Quer dizer, quando eu estou repelindo, então, uma influenciação que, porventura, esteja chegando agora em mim, quer dizer, se porventura eu estivesse aqui com vocês e eu estivesse sentindo pensamentos intrusos, né, de desequilíbrio, de desarmonia, querendo tirar o meu raciocínio, querendo que eu pensasse em algo que me levasse à falta de concentração, à imperfeição. Só pelo fato de eu rejeitar essas influenciações, eu estou dando um exemplo fictício, tá, gente? Os espíritos que porventura estivessem tentando esse meu desequilíbrio iriam desistir fácil assim?
É a pergunta de Kardec. Respondem: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. É claro que não há uma facilidade assim tão grande, né? Eu já cheguei a comentar com vocês em algumas aulas posteriores, e mais de uma vez, sem dúvida, a diferença básica entre obsessão e influenciação positiva dos espíritos, dos mentores, benfeitores, protetores, né? Então, os primeiros, os obsessores, são insistentes. Via de regra, eles querem impor a você os seus pensamentos, as suas ideias. Eles querem controlar a sua vontade, ou, no mínimo, eles querem aumentar a vontade que você já tem em algo que leve ao desequilíbrio, ao descompasso. Enquanto que os mentores, benfeitores e protetores, estes, apesar de sempre pacientes, respeitam seu livre-arbítrio, a sua escolha. Então, eles orientam, eles influenciam, vamos dizer assim, pacientemente. Mas quando você não os escuta, eles seguem para outras tarefas, deixando que você colha o fruto das suas escolhas, porque eles respeitam o livre-arbítrio. Os obsessores, muitas vezes, apesar de você rejeitar a influência deles, eles a princípio podem aquietar-se, mas continuam a observar você. Porque para eles não há muitas metas a cumprir, a não ser perseguir os seus desafetos ou perseguir aqueles que eles foram contratados para tal. Porque há uma organização nas trevas. Não pensem vocês que as trevas são ingênuas e desorganizadas. Não. Há muitas décadas atrás, talvez, o espírita pudesse ainda manter essa ideia em relação aos espíritos imperfeitos. Mas hoje, isso já a partir de 1934, 37, quando começaram os primeiros livros do Chico a serem publicados, mas não só com Chico, incontáveis outros médiuns e espíritos, nós já nos apercebemos que também as trevas têm organização. Então, também lá, eles têm trabalhos que eles devem executar, e eles são muitas vezes persistentes. Então, não se descuidem, nós não podemos nos descuidar, né? Por isso Jesus nos orientou: vigiai e orai. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Mais ou menos a gente já vem respondendo nas últimas questões, nos nossos comentários, essa questão. Mas vamos à resposta e depois a gente comenta. Praticando bem, primeira coisa. E pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Olha, o império que desejem ter sobre vós. Então, eles não querem só nos orientar como os espíritos benfeitores e protetores que respeitam o nosso livre-arbítrio, não. A espiritualidade inferior quer exercer um império sobre nós. Eles pretendem nos subjugar. É por isso que difere tanto uma influência da outra. Não quer dizer que a influência dos imperfeitos seja mais forte. Pelo contrário. Os espíritos benfeitores, os protetores, os mentores, contra a energia da luz, as trevas nunca vão poder combater. No entanto, enquanto uns respeitam a sua escolha, o outro insiste e emprega todos os meios possíveis para convencer você a ficar com aquele pensamento, com aquele desejo que você pretende ocultar, mas que no fundo está ali, e é por isso que eles estão persistindo na influenciação a você. Sem nenhum pensamento malsão, sem nenhum desejo de desequilíbrio, de desarmonia, de ciúme, de egoísmo, de ódio, de rancor, de amargura, né? De angústia, se nós não tivéssemos nenhum desses sentimentos, nós não teríamos o que temer das forças espirituais inferiores. O problema é que nós temos.
E é justamente porque temos estas fraquezas, estes pontos nevrálgicos na nossa tessitura espiritual, é que eles se aproveitam e com persistência tentam nos influenciar. Não deixa de ser uma prova dura para todos nós, que estamos ainda sujeitos ao mundo de provas e de expiações, mas lembrando que nenhum de nós é inocente. Todos nós, encarnados e desencarnados, já perseguimos, já destruímos, já arruinamos muita coisa, e muitos. Então, é natural que dentro de uma proposta de renovação, que é, digamos assim, recente, nós sejamos sacudidos pelo homem velho que ainda existe dentro de nós. E que a espiritualidade inferior, que ainda não consegue perceber a verdade e a grandeza da luz, que ela tente nos puxar de volta para a escuridão onde ela ainda se encontra. Mas continuam os espíritos ainda nessa resposta. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Ou seja, nós precisamos identificar quando estes pensamentos, eles começam a tomar volume, quando essas ideias parecem serem reiteradas, é preciso redirecionar os nossos pensamentos, né? Reeducando emoções. Várias vezes me pergunto assim, mas o que eu faço? Porque tal pensamento é insistente. Quando eu menos quero, volta esse mesmo pensamento de rancor, de amargura. Eu falo assim, bom, você tem que achar um mecanismo que funcione para você distrair a sua mente deste pensamento. Então, você vai fazer uma limpeza na casa, uma faxina, você vai escutar uma música e dançar, você vai fazer uma academia, você vai fazer uma caminhada, você vai ligar para uma amiga bem alegre, com quem você possa conversar e falar de coisas positivas, de coisas alegres. Você vai ler um livro que fale sobre Jesus, que fale sobre amor, sobre caridade, sobre perdão. Existem N mecanismos dos quais você pode lançar mão para buscar redirecionar a sua mente quando você percebe estes pensamentos desequilibrados. Continuam ainda eles. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui, se eles ressaltam o orgulho, eu quero colocar, cabe dentro dele, mas eu quero ressaltar também a vaidade, ou mesmo pensamentos que querem transformar você numa vítima, é o tal do vitimismo, né? Ou num injustiçado. Toda vez que nós nos colocamos nestas posições, a tendência natural nossa é parar. Deixar de produzir. Porque nós nos ressentimos quando o Evangelho nos ensina a sermos ativos. Então, não há vítimas. Tenho absoluta certeza disso. Não há injustiçados. Mas a justiça nessa vida agora pode ter sido injusta com você, mas existem razões no passado longínquo que você desconhece e que encetaram o aprendizado necessário nessa vida. Isso não quer dizer que nesta vida, quem julgou de forma errada não vai responder. Nós ontem comentamos, é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ou seja, se nós estamos falando, por exemplo, no campo da justiça mesmo, penal, civil, trabalhista, no mundo dos encarnados em que estamos. Se você foi injustiçado porque você foi lesado por um mau julgamento, né, por uma má defesa, por uma má acusação,
Existem causas relacionadas a você, se não nessa mesma vida, em relação ao passado, que ensejaram esse aprendizado difícil pelo qual você passa. No entanto, aqueles que mal julgaram, mal condenaram, mal acusaram e mal defenderam vão responder. Porque não existe um acusador que nos aponta o dedo. A nossa consciência é o maior juiz que nós tenhamos. Todos nós, indiscutivelmente, sem exceção, sabemos exatamente quando erramos, quando acertamos, quando somos honestos, quando não. Quando estamos agindo de forma correta, rígida, ou quando estamos corrompendo. Quando eu falo sabemos, é na consciência. Na vida física, você pode disfarçar. Tenho a impressão que milhões de criaturas transitam pela vida física, errando e muito, e a justiça não pega. Mas a consciência de cada um sabe exatamente o ponto do necessário aprendizado. Mais para frente ou mais para frente. 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Interessantíssima essa pergunta. Eu quero ler a resposta para depois a gente comentar. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Guardem isso. Nenhum espírito tem a missão de praticar o mal. Assim como eu já afirmei para vocês, que a princípio, nenhuma reencarnação objetiva a falência do espírito. Nós vamos comentar. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repelir. Bom, vamos aos comentários. Primeiramente, em relação à missão. Quando a gente fala em missão, via de regra, a gente fala daquelas programações reencarnatórias por grupos de espíritos visando a evolução do espírito. Nós temos um exemplo no livro Missionários da Luz, que traz aí tanto a preparação do espírito Segismundo em relação ao seu retorno à vida física. Mas nós vamos encontrar estas informações em muitas outras obras. Então, missão, quando a gente fala, implica, vamos dizer assim, na atuação de benfeitores espirituais. Então, diante disto, os espíritos afirmam que não há uma missão para que determinado espírito pratique o mal. Assim como não há uma missão para que determinado espírito venha praticar o suicídio, né? Venha corromper, né? Venha a praticar latrocínios. Então, não há. Quando nós pensamos em missão, estamos falando na atuação de benfeitores espirituais. Isso não quer dizer que as programações reencarnatórias, onde atuam os benfeitores espirituais, sejam sempre fáceis. Pelo contrário. Nós sabemos das dificuldades que nos tocam, dos desafios e das dificuldades que são impostas a nós e a todos que enfrentam a reencarnação, em todos os tempos. Porque a Terra é uma escola de aprendizado. Mas a Terra é também, segundo o próprio André Luiz, um hospital e um presídio. O que vale dizer, em outras palavras, que os desafios e as dificuldades que você enfrenta na sua reencarnação podem funcionar como ensinamentos. Mas os desafios e as dificuldades que você enfrenta no mundo físico podem também funcionar como se fosse um hospital onde você estivesse sendo tratado das suas doenças, das suas imperfeições, das suas imensas dificuldades. Vocês querem um exemplo? Alguém que nasce, por exemplo, com uma paralisia cerebral. Você vai perguntar para mim, mas não é uma escola
é também porque ele está aprendendo. Pelo fato dele ter toda a sua expressão mental, emocional, física, tolhida, porque ele não tem controle do próprio corpo, ele não tem controle do seu cérebro, então ele não consegue expressar-se. Na verdade, eu tenho muito mais aí um tratamento duro, médico, em relação a esse espírito. Mas eu posso ter também alguém que tenha só, por exemplo, um problema cardíaco, desde pequenino. Então ele está internado no Hospital da Terra para lidar com a sua fragilidade cardíaca, porque muito possivelmente ele a danificou em alguma experiência passada. Bom, então nós vimos escola, nós vimos um hospital, e agora a gente vê então como um presídio. Nós temos reencarnações dificílimas na Terra, que podem durar pouco tempo, podem durar muito tempo. Nós lidamos, por exemplo, nós demos o exemplo, como hospital, da paralisia cerebral. Mas a paralisia cerebral, ou, por exemplo, a surdo-mudez, junto com a cegueira, junto com uma tetraplegia, nós podemos ter a função de presídio, porque nós podemos afirmar que o espírito está aprisionado no corpo físico. Não há injustiças, voltamos a dizer, esse é um aprendizado duro, dificílimo, mas ao qual ele fez jus, muito possivelmente por desequilíbrios e desarmonias praticadas no seu passado, principalmente quando nós percebemos que desde o nascimento as pequeninas crianças já apresentam essas duras limitações. Então nós temos na Terra, vamos dizer assim, essa multiplicidade de situações. A Terra é ao mesmo tempo uma escola, é também um hospital e é também um presídio. Então, quando nós falamos de reencarnações programadas por benfeitores espirituais, nós não estamos afirmando aqui de modo algum que sejam reencarnações fáceis, mas serão todas elas, apesar dos desafios e dificuldades programadas, todas elas objetivando o aprendizado e a melhoria do espírito. Bom, que isso fique claro. No entanto, há algumas décadas, vários livros têm sido publicados de autores diversos. Nós temos aí Inácio Ferreira, o Espírito, através da mediunidade Odilon Bacelli. Nós temos aí o médium Robson Pinheiro, por vários espíritos. E temos muitos outros, novos ou antigos, que vêm nos alertando da inteligência empregada pelos espíritos imperfeitos. E segundo a informação de alguns destes autores, também eles já detêm o controle de programar algumas reencarnações. Então, nestes casos, estas programações visam ao mal da coletividade. Não são missões. Não são acompanhadas por espíritos benfeitores. São acompanhadas e programadas por espíritos que se encontram em zonas inferiores da Terra e que vêm trazendo essa programação reencarnatória para espíritos que com eles sintonizam, que estavam participando com eles das mesmas dimensões vibratórias inferiores. Neste caso, segundo a informação destes espíritos, nós vamos ter então, também aí nesse caso, reencarnações voltadas para a prática do mal. Mas aí, quando eu analisava essas informações, porque vejam bem, eu permito que nesse estudo a gente tenha um pouco mais de liberdade. Quando eu leio livros que trazem informações novas, revelações, e quando eu começo a perceber que não é só um autor espiritual, mas que são vários autores espirituais que falam mais ou menos o mesmo conteúdo, eu invariavelmente me ponho a pensar.
E eu comecei a pensar, quando eu comecei a pegar os primeiros relatos dessas questões. E eu simplesmente concluí, e aí é uma opinião pessoal minha, vocês podem, têm todo o direito de discordar de mim, que isso é possível. E isso é possível porque Deus permanece acima e no controle de absolutamente tudo. E Deus, essa força criadora, essa inteligência suprema, ele é tão acima de tudo que nós podemos imaginar que as suas leis aplicáveis a todos os universos, a todas as criaturas, são todas imutáveis, pelo que eu posso analisar de tudo que eu já estudei nestes quase 50 anos de doutrina, porque eu leio livros, estudo livros do Espiritismo desde pequena. Eu comecei a perceber e concluir, porque eu sinto isso, eu sei disso, que às vezes algo que o mal está achando que está ganhando, no final das coisas é sempre um aprendizado para o espírito reencarnado. Ou seja, eu ainda afirmo que nenhuma reencarnação é perdida. Por mais dificuldades que aquele espírito traga, por mais programação maléfica ele traga, por mais corrupto que ele seja, em alguns momentos desta trajetória, ele há de parar para pensar, ele há de ter contato com lições benfeitoras, ele há de tomar contato com pessoas que lhe colocam pequeninas sementes de tudo que ele ainda não tinha percebido, ou de tudo que ele já sabia, mas não queria pensar e sentir. Então eu penso dessa forma, eu acho que Deus permite a existência dessa liberdade, entre aspas, da espiritualidade inferior, mas deixando muito claro que eu também sei que há um tempo para tudo. Há um tempo em que a liberdade daquele espírito é caçada. É quase como se a espiritualidade superior dissesse assim, até aqui você pode ir, mas daqui para frente você não pode mais, agora sua liberdade está tolhida. Isto é um fato. Isto é real. Qual tempo específico, até onde é a liberdade, estes são outros questionamentos. Mas, enfim, respondendo a essa questão 470. Em missão, com auxílio dos benfeitores, nós não temos objetivos da prática do mal. Mas em reencarnações, programadas pela espiritualidade inferior, segundo os relatos novos dos espíritos, nós temos. Há essa possibilidade? Sim. Mas eu quero crer que não é o nosso caso. No nosso caso, nós somos espíritos amparados. É por isso que nós estamos aqui, numa quarta-feira à noite, tentando compreender um pouco mais da vida que temos, vida no plano material e vida nos planos espirituais. Nós buscamos, porque já percebemos essa força da luz, essa força do bem. Invariavelmente, muitos de nós trazemos um cansaço espiritual dos erros perpetrados. Não são poucos, somos muitos. E justamente por conta deste cansaço, isso nos gerou uma maturidade espiritual que nos faz buscar incessantemente, compreender, estudar as leis que nos regem, para que nós não venhamos a escolher de forma errada novamente. Bom, eu vou encerrar os comentários dessa aula aqui, nessa questão 470, nosso horário está acabando. Eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, do Valdeci, do Anderson, de todos aqueles que nos acompanham em outros horários. Espero que vocês estejam gostando. Amanhã, na nossa quinta-feira, né, último dia da semana, do nosso Estudo Rápido, a gente deve acabar
essa temática de influências ocultas. Faltam 2 questões somente, e a gente vai entrar então na temática falando sobre possessos. Mais uma vez agradeço a presença de vocês, desejo a vocês um bom final de quarta-feira. Fiquem com Deus.